Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a economia brasileira, que fechou 2024 com um crescimento de 3,4%. É um desempenho forte puxado pelos setores de serviços e indústria, que ficaram aquecidos durante o ano. Mas o resultado trimestral mostra que existe uma tendência de desaceleração do avanço da atividade econômica em curso. Nesse sentido, fica a pergunta: quão intensa vai ser essa perda de impulso do PIB em 2025? No episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta e a gente fala também sobre o vai e vem tarifário nos Estados Unidos, a nova meta de crescimento da China, um pacote fiscal na Alemanha e os dados fortes de emprego americano. Eu sou a Thaís Andréa. E eu sou a Marina Rapa, e hoje é 10 de março de 2025. Vamos lá? O PIB brasileiro do quarto trimestre de 2024, divulgado na semana passada, confirmou a tendência de desaceleração que a gente projetava para o fim do ano. O Brasil cresceu 0,2% em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. Mesmo com essa perda de impulso, o resultado do ano ainda é de uma alta forte. O PIB avançou 3,4% em 2024. Do lado da oferta, a maior contribuição para o desempenho positivo do PIB no ano passado veio do setor de serviços, que registrou uma expansão robusta de 3,7%. Esse segmento vem crescendo de maneira sólida desde o fim da pandemia. Já pela ótica da demanda, dentre os principais responsáveis pela economia mais forte estão o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo, com altas de 4,8% e 7,3%, respectivamente. Os grandes motores para o crescimento econômico de 2024 foram o mercado de trabalho aquecido e a expansão fiscal. O resultado disso é um aumento da renda dos brasileiros, o que contribui para uma demanda maior por bens e serviços, desde imóveis e eletrodomésticos até restaurantes e consultas médicas. Então, nesse contexto de desaceleração da atividade econômica, qual é o cenário previsto para 2025? Olha, o emprego deve continuar forte e existe a perspectiva de uma continuidade dos estímulos vindos do governo em 2025, como a liberação de recursos do FGTS para os trabalhadores. A expectativa de uma safra forte de grãos deve dar mais um impulso para a atividade econômica brasileira, mas a alta taxa de juros brasileira deve ser um empecilho para um avanço maior do PIB adiante. O ano começou com uma Selic que já estava alta em 12,25%, e existe a perspectiva de continuar subindo. A gente acredita que os juros devem chegar a 15% em junho. A expectativa é de que esse patamar de juros deve contribuir para desaquecer a economia, já que tende a diminuir o consumo e os investimentos produtivos, por exemplo. Então, isso significa que existem duas forças contrárias incidindo sobre o PIB. É só a gente pensar na economia como um carro. A política monetária tem sido o freio que tenta garantir que o carro não acelere demais, enquanto a expansão fiscal tem feito o papel oposto, de pisar no acelerador. Esses dois mecanismos estão sendo acionados ao mesmo tempo. Então, considerando esses dois impulsos, a gente acredita que a desaceleração do avanço da economia brasileira vai ser gradual. Na nossa visão, o crescimento do PIB deve ser de 2% em 2025 e 1% em 2026. Mas com a perspectiva de um bom desempenho da atividade nesse início do ano e o anúncio de novas medidas pelo governo para impulsionar a economia, a gente não descarta a possibilidade de um PIB mais elevado. Olha, o crescimento além do esperado para a economia brasileira é uma boa notícia, mas existe aqui um ponto de atenção. Para que a gente possa manter esse ritmo de expansão de uma maneira saudável, é preciso que o país tenha ganhos de produtividade, e não é isso que a gente tem visto, pelo menos por hora. Mas por que a produtividade é um fator importante dessa equação? A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil da equipe econômica do C6 Bank, vai nos explicar. Marina, como você falou, é ótimo que o país cresça, mas a produtividade é um fator de importância porque é ela que vai garantir um avanço saudável da economia. A lógica é a seguinte: com um crescimento mais acelerado do PIB, a tendência é que a população demande mais produtos e serviços. Mas se isso acontece além da capacidade de produção das empresas e indústrias, a consequência é um aumento nos preços, para tentar equilibrar a oferta e a demanda, certo? Ou seja, se a produtividade não avança em um ritmo suficiente para sustentar esse crescimento do PIB, a gente pode ter que conviver com uma inflação pressionada nos próximos anos. E isso pode ter uma consequência para a Selic, certo, Cláudia? Sim, é por isso que, na nossa visão, o Banco Central vai ter um caminho difícil nesse ano. Como você mencionou, a gente projeta que a Selic chegue a 15% em junho desse ano.
E isso acaba virando uma bola de neve, né? Quanto mais a economia cresce além da sua capacidade e apoiada por estímulos, maior o efeito da inflação e, consequentemente, maiores são as taxas de juros. Parte do efeito da política monetária se perde cada vez que a economia recebe esses estímulos. Então, se faz necessária uma Selic mais alta. É por isso que a gente vê a atividade econômica brasileira desacelerar, mas de forma gradual. Agora o assunto é Estados Unidos. O início de março foi marcado por um fluxo de notícias intenso sobre políticas comerciais americanas. Depois de determinar o início da taxação de produtos vindo do México e Canadá, o governo americano recuou parcialmente. Neste mês, a incidência de tarifas de 25% começa exclusivamente para produtos que estão fora do acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Mas a Casa Branca já indicou que a taxação sobre os demais produtos desses países deve acontecer a partir de abril. Para os produtos vindos da China, as alíquotas aumentaram mais uma vez em 10 pontos percentuais. O governo chinês, inclusive, já anunciou uma retaliação. A gente vai falar melhor sobre esse assunto a seguir. Existe ainda a previsão de que os Estados Unidos imponham reciprocidade de tarifas para todos os seus parceiros comerciais a partir do mês que vem. A incerteza quanto ao impacto dessas medidas tem contribuído para uma perda de valor do dólar frente a moedas de outros países. Essa nova política comercial americana pode pressionar a inflação e reduzir o crescimento econômico global. Agora a gente vai falar da China. Durante o Congresso Nacional do Povo, na semana passada, o governo da China anunciou que a meta de crescimento para a economia do país em 2025 será em torno de 5%, como foi nos últimos 2 anos. O alvo para o déficit fiscal chinês passou de 3% do PIB em 2024 para 4% do PIB em 2025. Também foram reforçadas mensagens sobre a necessidade de encorajar o consumo interno e estabilizar o setor imobiliário do país, que são dois grandes problemas para o avanço do PIB chinês. Em 2025, somam-se às questões domésticas o cenário externo desfavorável, como reconheceu o próprio primeiro-ministro chinês. Esse mês, os Estados Unidos aumentaram mais uma vez as tarifas sobre os produtos chineses, o segundo aumento de 10 pontos percentuais desde a entrada do novo governo americano. Como retaliação, a China anunciou um aumento de alíquotas sobre alimentos importados dos Estados Unidos e a inclusão de empresas americanas em listas de controle de exportação ou de entidades não confiáveis. Se não foi tarefa fácil atingir a meta de crescimento econômico em 2024, nesse ano o desafio da China parece ainda maior. Passando agora para a Europa, na semana passada, um plano fiscal sem precedentes foi anunciado na Alemanha, a maior economia do bloco europeu. O plano prevê uma mudança na regra de freio da dívida, permitindo aumento de gastos com defesa, mais investimentos em infraestrutura e um maior déficit fiscal dos estados. É um pacote que, se aprovado pelo parlamento, pode ajudar o país a crescer e impulsionar outras economias da Europa. Desde 2019 até 2024, o PIB alemão cresceu só 0,2%, sofrendo com a perda de fôlego da indústria. Mas a aprovação do pacote exige aval de 2/3 do parlamento alemão. Por isso, existe uma pressa para que a votação seja feita antes da mudança na composição da casa, que deve acontecer em 25 de março. E para fechar, a gente vai falar sobre os dados recentes do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que continua aquecido. Foram criadas 151 mil vagas de emprego em fevereiro, acima dos 125 mil postos registrados no mês anterior. A taxa de desemprego teve um aumento sutil, chegando a 4,1% em fevereiro, número ainda historicamente baixo. Já os salários acumulam alta de 4% em 12 meses. Esses dados indicam que o mercado de trabalho americano segue forte, o que deve manter a pressão sobre os preços, especialmente no setor de serviços. Na nossa visão, o mercado de trabalho aquecido, a inflação acima da meta de 2% e as incertezas sobre as novas políticas comerciais dos Estados Unidos devem levar o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, devem levá-lo a manter cautela nas próximas decisões de política monetária. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE vai divulgar a produção industrial mensal brasileira de janeiro. A gente projeta estabilidade no mês, com leve queda na indústria de transformação e elevação na indústria extrativa.
Na quarta-feira, o IBGE divulgou o IPCA de fevereiro. A gente espera uma alta aproximadamente de 1,3% por mês, com destaque para a alta em energia elétrica devido à normalização dos preços depois do desconto do bônus de Itaipu no mês passado. Na quarta-feira, 12 de março, saem os dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI. Nossa expectativa é de que o núcleo de inflação americana continue elevado, com pressão principalmente do custo de serviços. Na quinta-feira, o IBGE publica a Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS de janeiro. A gente projeta que o setor tenha expandido 0,6% no mês. Já na sexta-feira, saberemos o resultado da Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, também de janeiro. A gente espera que o varejo ampliado tenha registrado uma elevação de 2%. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que tal deixar um comentário na nossa caixa de perguntas contando o que achou do nosso episódio de hoje? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com Bianca Alvarenga e Mariana Rapa. A edição de som e companheira de locução de hoje é a Thais Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!